vamos examinar hoje as Escrituras de uma forma mais intensa, mais cuidadosa, para conferirmos coisas espirituais com espirituais. Paulo disse em 1 Coríntios 2, 13 a 16: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, pela esperteza do homem, pelo marketing popular dos influencers, não, ensinada pelo Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Por isso é que o bom sermão, a boa mensagem tem que ser expositiva. Não pode um versículo, dois versículos, temos que conferir coisas espirituais com espirituais. Tudo tem que ser conclusivo, não pode ficar uma interrogação no ar. Depois ele diz no versículo 14: ora, o homem natural, o tolo, aquele que não tem Jesus, o insensato, não aceita as coisas de Deus. Diz que não existe Deus, que não existe igreja, que não existe pastor, que não existe dízimo, não existe oração, não existe comunhão dos santos. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Ele é louco, o homem natural, mas acha as coisas de Deus loucura, e não pode entendê-las. Paulo disse, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15: porém o homem espiritual julga todas as coisas, aquele que nasceu de novo, aquele que tem Jesus como Senhor e Salvador, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? O que é que os cultos hoje são? Convida-se um cantor, paga-se 15 mil reais a um cantor, um influencer que tenha no mínimo 1 milhão de acessos no Instagram, e o pastor vai para a praia, aí beber água de coco. Poucos pastores, pelo menos do que eu conheço nestes quase 45 anos, têm longevidade nas suas igrejas. E o povo perdido, sem orientação, com medo do diabo, medo do inferno, medo do castigo, medo do juízo final. É assim que a igreja vive, escrava. Grande parte dos cristãos no Brasil e no mundo vivem debaixo de um espírito de escravidão. Mas Paulo diz, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Depois ele diz, nós, está falando da igreja de Jesus, temos a mente de Cristo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Só quem tem a mente de Cristo, tem a sabedoria de Cristo ativada, é que pode compreender os mistérios da multiforme sabedoria de Deus. Portanto, nós vivemos numa cultura que não crê na existência do Deus verdadeiro, não o considera santo, porque as pessoas não têm ideia sobre a justiça de Deus, não sabem que Ele é santo, que Ele é justo. Ninguém quase conhece um fato, é que a ira de Deus também é parte da vida espiritual. Muitas pessoas pensam que Ele é só amor, que Ele é só misericórdia. Como uma senhora disse um dia, eu não engulo essa coisa da salvação eterna, nem engulo a justiça e a ira de Deus. Por quê? Porque o homem vive a sua própria justiça, porque o homem pensa que pode superar a Deus, porque o homem pensa que é o seu próprio Deus. Por isso é tolice, é insensatez. Romanos 10, 2 a 4 diz a palavra do Senhor, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Deus disse, das minhas mãos ninguém arrebata. Uma vez filho é filho para sempre, uma vez salvo é salvo para sempre. Vem a tradição e diz, não, salvação se perde. Onde fica a multiforme sabedoria de Deus? De que lado nós vamos ficar? Da tradição ou da Bíblia Sagrada? Da Bíblia Sagrada. Então,
Diz o versículo 3: porquanto desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei, ele diz o fim da lei, diga o fim da lei. O fim da lei é Cristo. Quer dizer que até Cristo morrer e ressuscitar, a lei estava totalmente sobre o povo. A lei dominava. Quando Cristo se fez pecado e foi para a cruz do Calvário, ele cumpriu a lei. Ele se batizou, ele sofreu, ele foi chicoteado, ele foi cuspido, ele foi julgado, ele foi levado para um monte com a figura de uma caveira chamada Gólgota, do grego, e lá derramou seu sangue. O cordeiro perfeito teria que ser morto, sacrificado, derramado o seu sangue em prol daqueles que conheceriam esta verdade, seriam libertos e salvos.